Ok, continuando então, agora sim, com a qualidade de áudio um pouco melhor, né, para a gente possa dar continuidade. Então, existem esses três grupos de tilápios hoje reconhecidos, né, em função da forma, da maneira que eles fazem a incubação dos ovos. Esses animais possuem cuidado parental, vocês lembram lá do nosso início do curso, lá em maio, né, quando nós começamos, falamos do cuidado parental ativo e passivo, né? Esses animais possuem um cuidado parental ativo, né? Significa o quê? Eles agem de forma a garantir a proteção dos ovos, larvas, pós-larvas e às vezes até dos alevinos, né? Que na verdade é uma grande estratégia, um dos grandes motivos aí dessas espécies ter se espalhado aí nos meios de cultivo do mundo todo, mas também traz um problema, que é justamente o motivo que a gente está discutindo aqui, que é a impossibilidade de você fazer populações monossexo, uma vez que as fêmeas crescem 40% menos do que os machos, no mesmo regime, no mesmo sistema, na mesma alimentação, etc, etc. Depois vamos entender por que disso, né? Em condições ideais, tá, e sob condições adequadas, aí você consegue fazer desovas, aí 10, 12 desovas por fêmea por ano, tá, em temperaturas acima de 24 graus. Abaixo de 24 graus já inicia uma inibição da reprodução, né? Não quer dizer inibição nesse sentido, não quer dizer assim, não tem mais. Não, ela vai diminuir, vai aumentar os intervalos entre uma desova e outra, vai demorar mais tempo para os ovos eclodirem, caso a eclosão seja natural, né, feito na boca da fêmea. E tem algumas características aí interessantes na tilápia, que se você fizer o desmame, né, ou seja, você tirar os ovos e as larvas, você diminui bastante o intervalo entre uma desova e outra, mas isso é coisa para a gente discutir um pouco mais para frente. Hoje nós vamos ficar em questões mais básicas um pouquinho. Tá? Isso aqui é um vídeo, não vai rodar aqui no coisa. Depois eu posto lá via Facebook. Bom, o primeiro aspecto, né, da diferenciação aí do macho e da fêmea, que é o nosso grande objetivo, é entender essa questão aí da diferenciação, né, é fazer a sexagem. Eu ainda sou da época, né, como eu acho que muitos aqui do grupo, eu ainda sou da época da sexagem, quando não tinha o processo hormonal, né, não tinha o processo para fazer a inversão sexual da tilápia, né. Então, o que acontece? Você tinha que esperar os peixes chegarem em 8 centímetros, que é o ponto no qual você tem uma confiabilidade maior, né? E aí examinava, né, da forma que está na figura aqui, você examinava a papila, né, do peixe, aqui logicamente já tem mais de 8 centímetros, aqui é um peixe bem maior, para fazer visualmente a separação entre o macho e a fêmea. Mas esse já foi o segundo momento, né? O primeiro momento foi o cruzamento da tilápia nilótica com a tilápia ornoro, que resultava em animais praticamente 100% machos, né? Não havia necessidade de fazer a separação. Só que daí, como eu comentei no início, o que aconteceu? Algumas pessoas que às vezes não detinham a tecnologia de forma tão apropriada, né, acabaram cruzando os filhotes dessa hibridação, ou com a nilótica ou com a ornoro. Né? A partir da hora que o processo sofre uma explosão, né, é muito difícil você conseguir, enquanto atividade, né, enquanto grupo, controlar essas coisas, porque é questão da iniciativa, né? Cada um vê uma oportunidade, a gente vê muito disso hoje, né? Eu vejo a Juliana, às vezes, atendendo o pessoal aí com a parte aí de compra de hormônio, né? Às vezes aparece cada coisa aí que sem brincadeira, você acha de rir. Né? Assim, primeiro você acha engraçado, depois você fica com dó da pessoa, né? Porque o cara pega a tilápia lá como eu falo, num poço, né? Leva por uma caixa d'água lá na cidade e tal. Aí você fala, não, mas isso aí não vale a pena. Ele fala, rapaz, eu tô tirando 5 conto por mês fazendo esses filhotinhos, né?
Mas eu quero melhorar, pô, você fica assim, né? Vou ter que ajudar o cara, né? Porque senão. Mas o que que acontece? A qualidade genética, nesse caso, foi pro saco, né? Ali não tem nada que vai fazer a coisa funcionar, né? E aí, nessa época, aconteceu isso, foi a explosão da tilápia, lá no início dos anos 90. É, entrou o processo de hibridação. Com a hibridação, o pessoal, é muito fácil, é só cruzar, só que o pessoal não sabia diferenciar, tinha questões genéticas que na época não se conhecia, que hoje já se sabe. E aconteceu o quê? Houve uma mistura tão grande que, em função das características genéticas, que eu não vou entrar aqui, mas resumidamente, para quem tem um pouco mais de conhecimento, por exemplo, o pessoal do nível superior, né? A tilápia possui característica de diferenciação a nível, a nível de cromossomos com macho XX e fêmeas, fêmea XX e macho XY, anilóticos, enquanto que a Ceratopterodon, por exemplo, a Ornorum, ela é diferenciação, a fêmea que é heterozigótica, ou seja, a fêmea é ZW e o macho é ZZ, né? Então, quando você faz o cruzamento dessas duas, por uma incompatibilidade cromossômica, você acaba tendo basicamente só machos, que todos nascem com uma variação não homozigótica. E aí eu compliquei agora, né? Falei latim. Pois é, até eu fiquei impressionado com a minha inteligência agora. Olha como sou inteligente, eu sei até genética. Ah, ah, mas aí o que aconteceu? Com esses retrocruzamentos, né, com os filhotes desses cruzamentos, isso virou uma bagunça. E aí o pessoal começou com a sexagem, que era fazer essa separação manual. Tá? Essa separação manual funciona muito bem, né? Ela só tem um problema, ela é muito lenta. Você tem que esperar 40 dias, 50 dias, 60 dias, conforme a época do ano, esperar o peixinho chegar em 8 centímetros para daí fazer a diferenciação visual. E além disso, você vai descartar aproximadamente 50% do lote. Né? Trabalhei com isso durante muitos anos, né? Eu fazia 1.500 machos por dia, isso parece engraçado hoje, né? Mas na época era bem acima da média, a média era 900 a 1.100 por pessoa, e eu conseguia fazer 1.500. Então era uma coisa assim que eu tinha o trabalho o ano todo, né? Aí em 94, o pessoal da Levino Par, na época foi uma estrutura muito forte, eu não sei como é que está a Levino Par hoje no Paraná, mas nos anos 90 ela foi uma organização muito forte. Eles conseguiram trazer, através da articulação do Tassiano e do Bob, que estavam no Instituto Ambiental do Paraná, no Centro de Psicultura, lá em Toledo, eles conseguiram trazer o POMPMA, lá dos Estados Unidos, e foi ministrado um curso de inversão sexual usando a testosterona, que é a técnica que nós usamos hoje. Né? Até dias atrás aí eu fui fazer uns levantamentos aí, eu cheguei à conclusão que eu acho que eu sou um dos últimos dinossauros que participou daquele curso, né? Isso foi em setembro de 94, né? Foram 24 pessoas que fizeram o curso na época, e diretamente com o Pompa, né? Direto na matriz, com o cara que inventou a tecnologia. O engraçado é que ele falava inglês, o Tassiano, para quem conhece o Tassiano lá de Toledo, no Paraná, é um indivíduo que veio de Pernambuco, se não me engano, ele tem aquele sotaque nordestino forte, né? Daí o pessoal falou assim, tá, mas é um americano, mas quem que vai traduzir? Daí um outro falou assim, o Tassiano vai traduzir a palestra. Aí alguém engraçadinho falou assim, mas e quem é que vai traduzir o Tassiano? Em função do sotaque dele, né? Brincadeiras à parte, mas foi um curso muito interessante, né? Foi um curso teórico-prático, da onde saiu o grupo que foi buscar as tailandesas, né? Isso saiu daquele grupo, né, do qual também eu fiz parte na época. Pagamos lá um valorzinho nada baixo, né, para conseguir trazer esse. Não, esse foi em Toledo, Júnior, esse que eu participei, foi lá em Toledo mesmo, foi num seminário local lá que tinha de psicultura, né, foi em 94. Não sei se o Pompa talvez não voltou em outros momentos, mas aquele que eu saiba foi o primeiro momento aqui no Brasil da introdução dessa técnica, né? Que o pessoal falava que não funciona, que isso é coisa para inglês ver, não sei o que, e hoje a técnica aí nem se fala mais em outros métodos, né? Bom, passado esse momento, né?
Só para. Isso aqui eu acredito para o grupo não seja uma grande dificuldade, mas nunca é demais a gente falar na diferenciação aí do macho e da fêmea, né? Visualmente, né? A fêmea ela tem uma papila mais arredondada, ela tem 3 orifícios, né? Se você tiver alguma dificuldade em ver isso aqui, usa uma tintura, usa azul de metileno, ou usa até o lodo ali da terra, suja um pouquinho ali, você já vai ver que a fêmea tem 3 orifícios e o macho tem 2, né? Muito fácil de visualizar, não é nada estranho. Além do formato do corpo é diferente, então não vamos entrar nisso, que o objetivo aqui não é trabalhar a sexagem. Aqui uma ideia, para vocês terem uma ideia aí da diferença de padrão, né? Quando você tem tilápias não monossexo, machos e fêmeas, são peixes da mesma idade, no mesmo viveiro, no mesmo sistema de produção, e a diferença de tamanho, né? A fêmea fica em torno de 60% do tamanho, por quê? Com 3 meses de idade, ou seja, 2 meses de viveiro, porque vocês têm que lembrar que você já tem eles há 30 dias na propriedade, no mínimo, né? Isso, no mínimo, para fazer o processo de reversão. Com mais 2 meses no viveiro, já inicia a reprodução. Tá? Sempre tem que ter isso em mente, a temperatura estando em 22 graus ou mais, com 2 meses no viveiro, 3 meses de idade, a tilápia já inicia a reprodução. E não interessa o tamanho, tá? Às vezes o pessoal fala assim, mas está muito pequenininha. Não tem tamanho, tilápia não tem. Ciclídeos não são regulados por tamanho. Tá? É temperatura e luz. É a única coisa que regula. Chegou na idade, temperatura e luz. Não tem o que impeça eles. Até morrendo de fome, eu acho que eles se reproduzem. Né? Eles são muito versáteis na questão da reprodução. Tá? Só uma questão aí para visualização. Essas fotos são um pouco antigas. Essa apresentação também é um pouco antiga. A gente veio em 2008. O pessoal da Alegre, não sei se estão presentes aqui hoje. Deixa eu passar um olho rápido. Isso foi lá na época de Alegre, ainda no Espírito Santo. Eu não tem nenhum dos alegretenses hoje aí. Na aula prática que a gente fez lá, o pessoal me mandou as fotos, eu montei uma apresentação, né, o gono da fêmea. Tá? Isso observem, a 12 de julho, né? E é uma coisa incrível, né? Para quem mora aqui no sul, ver uma coisa desse, fica pasmo, né? 12 de julho é a condição gonodal das fêmeas, né? Aqui a gente nem sonha com uma coisa dessa. Nessa região mais para o sul aqui. Tá? A quantidade de pós-larvas, então, regulada aí pelo tamanho das fêmeas. Apesar de que nos ciclídeos essa regulação não é tão direta como, por exemplo, nos peixes reofílicos, né? A gente não tem uma proporção tão clara, né? Uma vez que o tamanho das fêmeas elas têm uma tendência a produzir óvulos maiores, não mais óvulos. Não quer dizer que ela não vai produzir mais, ela vai logicamente produzir mais óvulos. Mas se você pegar e pesar a fêmea e ver a quantidade de óvulos que ela tem com 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, 600 gramas, você vai ver que conforme cresce o peso, a quantidade de ovos não é proporcional, ela diminui proporcionalmente a quantidade de ovos, mas aumenta o tamanho do ovo. Tá? Então, sempre nos ciclídeos a gente tem que ter isso. Boa noite, Lucinéia. Sempre tem que ter isso em mente. Né? Não adianta ter fêmeas grandes achando que vai ter muitos ovos. Né? Isso às vezes é uma coisa difícil da gente convencer o pessoal. Né? O tamanho ideal, isso eu aprendi com os tailandeses. Tamanho ideal de tilápia é 150, 220 gramas para a produção de ovos. Aí você vai falar assim, nossa, mas produz muito pouco. Não é uma questão de produzir muito pouco, é uma questão da quantidade de ovos que ela produz por grama de peso de fêmea. Tá? Menos do que 150 gramas, ela vai produzir óvulos muito pequenos, o que vai originar larvas muito fracas. Tá? Acima de 350, 450 gramas, a quantidade de ovos por grama de fêmea cai muito, cai em torno aí de 40% até 60% conforme a linhagem, isso tem uma influência muito forte da linhagem. Tá? E além disso, os óvulos são maiores, o que traz uma vantagem em função do tamanho de larva. Tá? Mas como a gente não vende alevinos grandes, mas sim número de alevinos, né? Então é uma coisa que não é tão desejável. Né? Podem observar lá que vocês vão perceber que as fêmeas muito grandes. Elisângela, ok, bem-vindo, Elisângela.
Vocês vão ver que o tamanho das fêmeas nem sempre resume, né, o tamanho exato da quantidade de ovos produzidos, né. A questão das linhagens, né, que é uma coisa hoje eu acho que já podemos começar praticamente, não vou dizer desconsiderar, mas já não é mais tão importante, tá? Hoje, os grandes produtores de levinos de tilápia, a tilápia está virando uma questão já bem tecnológica, tá, gente? Até dias atrás alguém me questionou, que a gente faz a desova aqui dos eufílicos, né? Até alguém questionava aqui que tu não investe nas tilápia, mercado grande. É que para investir em tilápia hoje não adianta você ir no viveiro do vizinho, no açude, no poço, no rio do vizinho, lá pegar umas tilápia para reproduzir. Isso não adianta fazer isso, né? A competição que tem hoje no mercado em cima de tilápia é muito grande, né? O nível tecnológico que está sendo trabalhado, ele está quase equivalente a um frango, a um suíno. Tem muito para andar ainda, lógico, mas a questão genética, a biotecnologia está muito forte, né? Então, você hoje entrar no mercado com alevino de tilápia, de um material genético é, que não foi devidamente selecionado e preparado, você não vai ficar muito tempo no mercado, né? Você não tem como competir. E mesmo que seja pequenas porcentagens, né? Minha tilápia cresce 3% a mais. Não parece nada em um peixe, né? Mas joga isso num ano inteiro de produção, em 5 hectares de viveiro, para você ver o diferencial que isso dá, né? Então, são aspectos que precisam ser levados em conta. Eu considero que esse período de produzir tilápia com matriz que eu achei que são bonitas e tal, isso aí está chegando no fim, tá? O que muito, muito, muito em breve, tá? Não vai conseguir ficar no grande mercado, não vou dizer alguns nichos locais, talvez, mas no grande mercado da tilápia, em função da pressão das cooperativas, principalmente do oeste do Paraná, vai sobrar quem tem material genético de primeira, né? Essa questão de linhagens de tilápias diferentes vai desaparecer, né? Não vai ter mais essa diferenciação. Fotoperíodo, esse ano nós tivemos uma situação bastante interessante, aí, né, em agosto, por aí o pessoal, alguns membros aqui do grupo falaram assim, nossa, a temperatura está boa, mas a tilápia não está desovando, eu não sei o que está acontecendo. É porque ela é muito sensível à questão do fotoperíodo. Não é só a temperatura, né? Ela tem um sincronismo hormonal, e isso eu aprendi na prática no Espírito Santo, né, na época que eu trabalhei lá. Temperatura 26 graus e danada na tilápia não desovava a cada 2 meses. Eu falei, mas o que está acontecendo? Será que está comendo as larvas? Será que está perdendo? O que está acontecendo? Aí que eu fui me tocar da questão do fotoperíodo, apesar de que lá já não tem uma variação tão grande no fotoperíodo, mas era o suficiente para influenciar, o período de inverno era o suficiente para influenciar uma diminuição no ritmo de desova, tá? E antes que alguém me pergunte, não adianta colocar lâmpada sobre o viveiro, tá, gente? Isso não é tão simples assim, né? Esses estímulos de fotoperíodo, eles são um pouco mais complexos. Eles são um pouco mais complexos porque você tem que abranger uma série de comprimentos de onda que você com uma lâmpada não vai conseguir. Você teria que instalar aí 7, 12 lâmpadas com comprimentos de ondas diferentes para conseguir constituir uma luz que estimule o hipotálamo de forma como sendo o Sol. E aí o custo disso é absurdo, esquece, né? Não tem justamente porque hoje não temos tecnologia para isso. Quem sabe daqui a algum tempo, né? Qual o tempo ideal para manter as matrizes em reprodução? Aqui trabalhamos renovando as matrizes no máximo cada 2 anos de idade. Se a coleta... Eu acredito que 2 anos é um bom prazo, tá, Leandro? 2 anos é um bom prazo. É aquela coisa que a gente estava discutindo, né? Tem que ver onde é que está o teu foco. Se o teu foco é um mercado, vamos pegar um pessoal, por exemplo, lá em Toledo, lá em Assis Chateaubriand, lá em Palotina, né, lá no oeste do Paraná, no meio das cooperativas lá, Cascavel, Cafelândia e tal. O cara trabalhar lá com matriz que reduziu, não sei lá, 15% da quantidade de óvulos por desova, ele está morto, porque o outro vai comer ele no cacete. Ele vai trabalhar, baixar lá
3 real, né, no milheiro já perdeu o mercado. Apesar de que, aparentemente, a produção de alevinos para essas cooperativas é meio que fechada, né, elas fazem contratos e tal, mas se você está fora desse processo, você não consegue competir, né? Há 2 anos é um prazo legal. A questão maior da tilápia é o tamanho. Tá? Quanto maior ela for, você vai ter uma alta biomassa, proporcionalmente uma baixa produtividade. Não é nem questão da idade, tá certo? Vida útil, elas vão ter aí 5, 7 anos de vida útil, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista econômico, eu não recomendaria mais que 2 ou 3 anos. 3 anos já é uma situação bem extrema, né? Bem fora do que seria o normal. Né? Canibalismo nós vamos pular aqui porque isso é uma coisa antiga. Hoje não se tem mais isso como parâmetro. Né? Bom, formar um plantel de reprodutores. Né? Alguns aspectos a gente precisa tomar em consideração, apesar de que se eu parar para pensar rápido, lembrando que essa apresentação é antiga, hoje foi de emergência, né? O professor Rodrigo ia trabalhar com vocês, mas infelizmente não foi possível em função da questão de saúde dele. Eu acabei tendo que preparar rapidamente aqui, acabei usando uma transparência antiga, eu acredito nem corresponde mais à nossa condição atual. Né? Deixa eu avançar aqui para a gente chegar num ponto mais... A questão da endogamia, também acredito que para os produtores profissionais, né, eu estou olhando aqui produtores de tilápia em grande quantidade, né, eu acredito que a endogamia não seja mais um problema, tá? O que seria a endogamia? É a consanguinidade, né, você fazer o cruzamento entre irmãos, primos, tios, pais, irmãos, etc, etc. Eu acho que isso hoje, numa piscicultura profissional, não existe mais, né? A não ser que seja feita por um controle genético adequado, né? Existem alguns fatores aí que o pessoal trabalha. Sim, Eduardo, tem a questão do tamanho também, né? Com certeza. Você faz a coleta de ovos, né? Que é uma tendência hoje. Fica difícil de manejar elas, né? Depois nós vamos falar um pouquinho da parte de coletas. Tem a questão do tamanho também que dificulta. Mas acho que o maior fator ainda é a questão da produtividade. Né? Se vocês tiverem interesse lá, vocês pesam, faz o volume, né, alguma coisa assim dos ovos e vão acompanhando por fêmea, vocês vão ver a diferença que dá. É muita biomassa para pouca produção, quando elas ficam acima aí de 300, 400 gramas. Né? 250 gramas é o ponto ideal. Tá? Bom, a endogamia, como é que para o pessoal que às vezes não está numa tecnologia ainda tão aprimorada, né? Porque nós temos que lembrar que nós temos aqui produtores de ponta, temos produtores de nível médio, temos algumas pessoas iniciando, né? Então, como é que a gente vai saber da endogamia, ou seja, do cruzamento entre parentes, né? Um dos aspectos é a má eclosão dos ovos, tá? Quando você faz a coleta dos ovos, você vai começar a observar que alguns grupos, algumas coletas, as eclosões diminuem. Às vezes, se você consegue fazer por grupos de fêmeas, você vai ver que alguns grupos de fêmeas têm uma taxa de fecundação média menor. Tá? Sempre interessante acompanhar, mesmo quando você faz a incubação, principalmente quando faz a incubação, né? Sempre tentar fazer uma estimativa, anotar isso, né? Não adianta fazer, não adianta na memória, é muito complexo, né? Tem que anotar, tem que achar um caderninho, um negócio, e anotar lá os dados para você perceber as evoluções, tentar rastrear isso, né? Tentar saber de onde está vindo o grupo de fêmeas, né? Tentar ter um controle sobre isso, principalmente o pessoal que está iniciando, o pessoal que está no nível mais básico, né? O pessoal mais avançado já deve ter isso nas propriedades, provavelmente. Então, baixa sobrevivência de pós-larvas, lembrando que durante o processo de reversão sexual é normal uma mortalidade de 5 a 25%, tá? Isso não é considerado fora do normal, isso é do processo mesmo da reversão. Eu costumo dizer que muitas fêmeas elas morrem, não é nem porque reverte, não, porque elas morrem mesmo por causa do tratamento. Né? Depois vamos discutir isso um pouquinho melhor.
Baixa sobrevivência e viabilidade e deformidades corporais. As deformidades corporais é uma coisa que está aparecendo bastante ultimamente, né? Muita atenção nisso aqui, tá, pessoal? Foi um dos motivos que eu, inclusive, pedi para a Juliana abrir uma linha aí com vitamina C dentro da empresa dela, porque eu andei fazendo uma pesquisa, não tem mais esse produto no mercado. As rações vêm com muita pouca vitamina C, né? Apesar de que eu acho questionável, porque vitamina C, se deixar mais de 30 dias na ração, ela perde, ela oxida com o próprio oxigênio do ar, a umidade do ar acaba neutralizando ela, e aí nós temos um grande problema aqui das deformidades, tá? Que não é só endogamia, né? Hoje eu acredito que o grande problema está na qualidade da ração, inclusive a questão de doenças, né? Muitas doenças que eu vejo o pessoal apresentando, principalmente produtores de alevinos, muitas doenças, tá, gente, são em função de manejo alimentar, são em função de manejo nutricional, tá? Cuidado, não é porque a ração é cara que ela é boa, né? Nós criamos um conceito na nossa sociedade de que o que é caro é bom, né? Hoje mesmo conversando, né, eu cheguei em casa, minha esposa estava conversando com um senhor interessado em comprar testosterona, inclusive ele está no grupo hoje, convidei ele a participar da aula aqui. Quando nós falamos, nós colocamos para ele que a testosterona estava R$ 15 a grama, ele achou, a primeira pergunta que ele fez, mas é de qualidade? Porque eu estou acostumado a pagar 35, né? A gente criou uma ideia de que o caro é bom. Nem sempre, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá certo? A gente vê nos peixes, as larvas, os alevinos começaram a ficar muito doentes, deu muito fungo, deu coloniariose, deu lordose, que é aquela torção da cauda ali, dos ossinhos da cauda. Desconfia do teu alimento, tá? Troca, enriquece, faz alguma coisa, porque provavelmente você está com algum alimento e não interessa o valor, tá, gente? Não interessa o valor. Isso aí tem que tomar cuidado. Lógico, não quer dizer que o produto barato é bom, não é isso também, né? Mas não dá para confiar só no valor. Eu acho que a observação, no caso da aração, a observação da resposta dos animais é muito importante. Formato, né? O alevino tem que sair com 30 dias, ele tem que sair redondinho, viçoso, gordinho, né? Ele tem que estar redondinho. Se ele não tiver com essas características, ele tem que estar ágil, esperto, você tem que ver nele que ele está bem, que está brilhante, né? Se ele não está assim, tem uma coisa errada. Ou a qualidade do alimento não é boa, ou a quantidade não está adequada, alguma coisa não está certa. Tem que investigar e fazer testes, trocar, achar uma outra marca, né? Porque você tem que lembrar que aquela pessoa que vem na tua propriedade e traz a ração, ou o cara lá da loja agropecuária, da casa rural lá que te fornece o alimento, ele muitas vezes também não sabe como isso é fabricado, ele está ali para vender o produto, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Eu tenho visto muito problema de deformidade aí nos alevinos, não só aqui no sul, tá? A gente tem recebido fotos e coisas de outras regiões do Brasil também, e quase sempre é uma questão relacionada à nutrição, tá? Ficar esperto com isso. Depois vai ter um momento para a gente discutir nutrição ainda. Algumas outras coisas que a gente precisa entender sobre tilápia, tá? Quando a gente fala em populações monossexo, tá? A gente precisa lembrar que no caso da tilápia, o peso ideal, biologicamente falando, tá? Isso já teve gente que já pulou no meu pescoço por causa disso. Mas me desacreditaram, e não sei o quê, né? A tilápia, biologicamente, ela é um animal para 350 a 400 gramas, tá? Acima disso, é nós que estamos forçando, tá? Não esqueçam disso. A biologia da tilápia, pro produtor lá, piscicultor, o cara que engorda a tilápia, se ele pudesse entregar a tilápia em 450 gramas, não tem ponto de lucro melhor. Não existe possibilidade dele ter mais lucro do que com tilápia até 450 gramas. Por quê? Até 450 gramas, né, quem mexe com tilápia sabe do que eu estou falando. Qualquer aguinha um pouquinho verde, qualquer farelo que você jogar, ela chega nesse peso, né?
A partir daí que o bicho pega. Né? Por quê? Porque ela entra numa idade senil, né? Ela entra numa idade em que o corpo dela não é natural crescer mais do que isso. Tá? Não que não cresça, mas não é natural. Eu costumo explicar isso para os meus alunos lá na escola da seguinte forma. Imagina eu, 46 anos, né, já um pouquinho acima do peso, por relaxamento meu, como muito, exercito pouco. Aí eu vou almoçar no refeitório, vou almoçar no refeitório lá do campus. Tem lá 1.700 alunos almoçando. E tem os meus alunos lá do primeiro ano do ensino técnico, 15 aninhos. Chega aqueles meninos cheios de energia, encosta naquele buffet lá da escola, cada um se serve uma vez, né? Eles pegam aquele pratinho Duralex, né? Aquele pratinho de vidro. Aquilo eles passam no arroz, eles fazem uma montanha de arroz. Chega no feijão, eles fazem um furinho em cima, vai derramando o feijão dentro, né? Aquele vulcãozinho. Aí vai derramando o feijão no meio ali. Aí quando chega na carne, pede pra tia jogar os bifes do lado assim, o que grudar no prato, né? Que ele vira uma montanha. Né? Gente, eu não quero falar não, mas eu só de eu ver esses caras se servir, eu já engordo 100 gramas. Só de ver eles se servindo, né? Aí eu olho para aqueles moleque desgraçado, ô raiva que eu tenho de gente magra, rapaz. Aí eu olho para aqueles moleques danado, magro que é um palito, né? É... E o que que acontece? Mas por que que eles comem tanto e continuam magro? Porque o metabolismo deles está super acelerado. Eles estão formando ossos, músculos, pele, tendões. Né? É uma estrutura de crescimento violenta. Então tudo que é produzido é aproveitado, além, sem contar a atividade nessa fase, né? Isso sobe em árvore, pula de árvore, namora, desnamora, like no Instagram, Facebook, dislike, não sei o quê. É o dia todo de um lado para o outro, uma energia para gastar. E a gente, quando chega assim nos 46, a gente já tá vendo a hora de chegar sexta-feira para dar uma sentada. Não que não passe a semana sentado, né? Mas já dá aquela preguiça, né? E a alimentação continua quase a mesma, né? Daí a gente vira as bolinhas que a gente tá virando aí. Então, no caso da tilápia, o que que acontece? Uma tilápia de até 400, 450 gramas é um moleque desse de 18, 20 anos de idade. Tá? Vamos fazer uma tilápia de 1 quilo. É um César da vida, um alemãozão de quase 2 metros de altura, pesando quase 120 quilos, 130 quilos, sei lá quantos quilos pesa, nem olha mais para a balança que eu tenho até medo de olhar para ela quebrar se eu pisar em cima. Né? Por quê? O meu ponto biológico, para mim, a minha conversão, em termos de musculatura, está terrível. Eu só estou produzindo banha. Né? Eu hoje sou um problema para a humanidade. Né? Eu estou gastando proteína e virando banha. Na tilápia acontece a mesma coisa. Acima de 450 gramas, as conversões são terríveis. Como disse o Eduardo, bons tempos, né? Quando a gente vendia tilápia de 400 gramas para os pesqueiros. Na verdade, Eduardo, é uma questão até de frigorífico. Eu já andei discutindo. Tenho muitos amigos que são donos de frigoríficos aqui na região sul, desde Paraná, São Paulo, Santa Catarina, alguns aqui do Rio Grande do Sul. E eu tenho discutido bastante duas coisas com eles nos últimos tempos. Por que que as carpas, principalmente as chinesas, cabeça grande prateada, não estão no mercado? Né? Que é um peixe baratíssimo, muito fácil de produzir, tá? E não vem com história de consumidor não aceita. O povo come merluza, né? O povo come sardinha. Pelo amor de Deus, não vai comer carpa, por quê? Não existe isso. Mas a resposta até assusta um pouco. Né? E por que desse negócio de tilápia de 1 quilo? Né? É um negócio que não me entra na cabeça, porque isso não tem senso, isso não tem sentido zootécnico, não tem sentido veterinário. Do ponto de vista do consumidor, não é legal, porque acaba trazendo uma condição de valores muito elevados para o consumidor, para o produto final, ele acaba pagando muito caro. Tá? Mas por que isso, então? Eu acho que tem uma série de outras questões que têm que ser analisadas aí. Nós temos que lembrar, antes de mais nada, que a nossa piscicultura não foi fomentada para produzir pescado para a sociedade. Ela foi fomentada como uma forma de utilizar a nossa soja, o nosso milho na nossa produção interna para não competir externo. Para quem está ouvindo isso a primeira vez, os dinossauros como eu que estão no grupo,
devem lembrar do Jansen, não sei, Eduardo, se você teve a oportunidade de lidar com ele, andou muito aí no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, que era um cara que vinha da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, né? Isso eu estava junto o dia que ele falou, tá? Que ele, quem é que te financia para vir aqui? A resposta dele foi a Sobian. Quem é a Sobian? A Sobian é a Associação Americana, Norte-Americana dos Produtores de Soja, né? É o grande complô norte-americano do agronegócio. E o que, que eles faziam? Eles financiavam pesquisadores dos Estados Unidos para vir aqui no Brasil, isso já nos anos 80 e 90, tá? Porque eles já viam que o Brasil seria uma grande potência, o pessoal da antiga, quase todo mundo lidou com ele, né? E o que, que ele vinha ensinar para nós? Ele vinha ensinar para nós como criar catfish, tilápia, pacu, né? Eram peixes que precisavam do quê? Proteína vegetal, né? Peixes que precisavam soja, precisavam milho. Qual era a grande preocupação do pessoal da Sóbia? Como nós não temos como impedir os brasileiros de produzir soja, nós vamos dar um jeito de fazer eles transformar essa soja em proteína lá mesmo. E aí essa soja não compete conosco no mercado internacional, né? Foi aí que começou a nossa piscicultura, tá certo? Você pode ver o pessoal mais antigo, eu, Eduardo, todos tiveram aqui no Centro-Sul, todos trabalharam com Jan Jansen, com Pompa, né? O Wojnarowicz, o Odum, né? São todo o pessoal que vinha da Europa, Estados Unidos, a grande maioria deles financiados pelos grupos norte-americanos, os chineses, né, que trabalharam muito aqui no Paraná, no sul e norte do Paraná, oeste do Paraná, todos não vinham trazer tecnologia para produzir peixe barato, eles vinham trazer tecnologias e nós precisávamos de proteína vegetal. Então hoje a nossa piscicultura está muito focada nisso. Para nós falar de produzir carpa prateada parece uma coisa assustadora, né? Coisa de gente pobre, piscicultura não evoluída, mas é o peixe mais produzido no mundo, é a carpa prateada. Não é a tilápia, me desculpem. É a carpa prateada. Por quê? Por causa do custo de produção extremamente baixo. A China produz a carpa prateada em 3 meses, 250 gramas para o frigorífico. Tá? Uma consumidora chinesa é diferente? Sim, é diferente. Não tem nem o que discutir. Tá? Hoje nós temos uma situação, né, é um dos motivos que muitos aqui, pessoal que trabalha diretamente no mercado das relações, que não gosta muito de mim, eles evitam que eu vá em palestras e coisas, eu entendo a situação deles, né, apesar de que eu não concordo, mas eu entendo. Por quê? Primeira coisa que eu falo isso, tilápia de 1 quilo é uma loucura, isso é um negócio que não tem cabimento, né? Não, isso não existe, a conversão que esse animal tem, o rendimento que ele traz para a indústria não justifica produzir tilápia desse tamanho. Dá para produzir 2, 3 tilápias nesse mesmo tempo, né? Com os mesmos recursos. Então não vamos esquecer disso, tá, gente? O ponto ideal da tilápia é 400 gramas. Acima disso, ela começa a entrar numa curva que zootecnicamente não é mais interessante, ok? Mas como nós ainda estamos produzindo tilápias para um mercado de elite, para um mercado classe B, é um mercado de pessoas classe B alta, né? No mercado de pessoas que ganham 10 mil, 12 mil, 15 mil reais por mês, que são as pessoas que compram a tilápia, não esqueçam disso, tá? Não vai ter tilápia para vender naquela mercearia da favela, no supermercadinho do bairro, não existe isso, tá? Nunca vai existir. Um peixe que você produz 1 quilo para aproveitar 330 gramas, 33%, você nunca vai conseguir isso. Esquece isso, né? Isso nós vamos conseguir com outros peixes com valores mais competitivos. Mas isso é uma outra discussão para depois na parte econômica, que é uma outra parte, né, que eu vou me divertir bastante, né? Agora vamos avançar aqui. Bom, então, em relação à questão da maturidade da tilápia, terceiro mês ela já está apta a reproduzir, 6 meses, se pegar, por exemplo, aqui na região centro-sul, você pegar o inverno, por exemplo, daí ela tem uma condição em que ela pode demorar 6 meses para entrar em reprodução. Mas biologicamente, com 3 meses ela está pronta. Ela pode não desovar por uma questão ambiental, temperatura da água, fotoperíodo e tal, mas com 3 meses de idade ela está pronta para desovar. Você pode pegar a tilapinha com 2 meses no açude e abrir ela, você vê que ela tem ovo, você chama fêmea. Tá? Ou os machos já vão ter testículo formado, certo?
É, competição pelo alimento, redução, variação, crescimento. Tá, deixa eu avançar aqui para a gente pegar essas questões que a gente vai falar mais para frente. Bom, quanto aos métodos de coleta e de produção, né, eu estou usando como referência o Kubica, né, que inclusive foi aluno do Ian Jansen lá em Auburn, né? Interessante, gosto muito do Kubica, eu adoro o material dele, apesar de que o meio acadêmico o pessoal não gosta muito, mas ele a nível de produtor é um dos poucos materiais que eu leio, e eu leio o material e eu olho para os meus viveiros e eu vejo o que acontece lá, o que ele escreveu no livro, né? Coisa que é rara a gente encontrar no Brasil, porque geralmente a teoria e a prática parece que não caminham juntas, né? Mas no caso do Kubica eu consigo fazer essa relação, né? Diz a minha esposa que eu gosto quase mais do Kubica do que dela. É mentira, eu gosto mais dela, claro, né? Não vou gostar do Kubica. Coitada que vem, né? Mas eu respeito muito o trabalho dele, eu acho muito interessante. E ele classifica em 5 grupos, né, as formas de obter os ovos ou as larvas de tilápia. Né? Coleta parcial e contínua de cardumes de pós-larvas em viveiros e tanques, que foi a primeira metodologia, que era o quê? Você solta as fêmeas, solta os machos, 3 fêmeas, um macho, né? Solta lá e deixa desovar. E à medida que elas vão produzindo as nuvens e as nuvens de larvas vão subindo, você vai coletando, depois tem umas fotozinhas para frente que eu vou mostrar um pouco. Você vai coletando as larvas e vai levando as larvas para fazer o processo de inversão, né? Eu falo reversão, mas é aquela coisa que a gente já falou. Não é o termo correto. Né? Deixa eu só salvar as aulas aqui antes que eu esqueço, senão eu esqueço de fazer a presença e depois as tias lá da secretaria da escola me cobram. Salvar. Ok? Outro método seria a coleta total de pós-larvas, né? Isso foi uma tecnologia quando eu comecei com tilápia. Depois que eu fiz o curso do Pompa, eu adotei essa metodologia, que eu achei ela mais prática. Eu tinha viveiros pequenos, viveiros aí de 100, 80, 100 metros quadrados. A gente acasalava os peixes. A cada 14 dias baixava a água, passava a rede de despesca mesmo, que é a rede de malha grande, para as fêmeas cuspir as larvas e fazia a captura. Depois que você sincronizou, a primeira vez é uma bagunça. Vem ovo, vem larva, vem alevino, né, larva já formada, vem tudo. Realmente aproveita muito pouco. Mas a partir da segunda captura você consegue trabalhar bem. É uma tecnologia para quem não tem muito espaço, alguma coisa assim, interessante. Né? Para quem já está num nível mais avançado, aí esquece isso. Né? A coleta total de pós-larvas em APAS, que também tem as fotos, já vou mostrar, fica mais fácil para eu explicar. Coleta parcial e contínua de cardumes e pós-larvas em APAS, né, que seria uma variação do método do viveiro, só que em vez de você fazer a captura direto no viveiro, faz no APAS. APAS, para quem não conhece, é o trinqueredezinho de tela verde, já vai ter as fotos aí para vocês olharem. Tá? E a coleta de ovos diretamente da boca, a incubação artificial, que é o último nível que hoje eu vejo as propriedades mais profissionais, mais profissionalizadas estão trabalhando, que é uma coisa simples, né? Ela requer um pouco mais de conhecimento tecnológico, ela requer um pouquinho mais de esforço em mão de obra, mas ela aumenta bastante a produtividade. Né? Geralmente compensa, bem feitinho. E tinha uma época que eu era crítico, tá? Até uns anos atrás eu era crítico desse sistema, mas hoje, com novas metodologias de reuso de água, né, não tem um gasto tão alto como manutenção de temperatura, etc., hoje eu já sou bem mais simpático a essa metodologia. Até uns anos atrás ela não valia a pena, era mais uma coisa para inglês ver. O cara tinha, e aí cada um faça a sua análise, né? Tinha o pessoal que tinha umas 5, 6 incubadorazinhas logo na entrada da propriedade, coisa mais linda, né? Eu não vou esquecer nunca uma propriedade que eu conheci em Guaíra, assim, que hoje não funciona mais. Era coisa linda a propriedade, só que na prática era tudo coletado na nuvem, aquilo era só para impressionar os clientes. Né? É, hoje não, hoje o pessoal tem feito um trabalho sério aí, e até em pequenas propriedades, eu tenho acompanhado alguns aqui em Santa Catarina, até em pequenas propriedades o pessoal tem conseguido bons resultados aí com a coleta. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, o processo de inversão hormonal, né? Daí o Luciano, não sei se ele está no grupo ainda, que isso que ele queria ver. Deixa eu só ver aqui. Luciano tá aí, tá com o microfone desligado, mas tá aí, né? Tá me ouvindo. É... Já colocou sim aí, né, Luciano? Tá certo. Vamos lá. Tá gostando, Luciano? Papo furado aí, o que, que você tá achando, né? Agora vamos chegar na parte que você queria saber, né? Para fazer a inversão sexual, tá? O que, que nós queremos? Qual é o objetivo? 100% macho. Lembrando que 100% macho, isso é quase impossível, tá, gente? Tá?
É quase impossível você conseguir 100% macho, né? Se você mandar fazer análise, provavelmente você vai voltar com os parâmetros em 99,8, 98, 99,9. Dificilmente você vai conseguir lotes de 100% total e 100%, total e completamente 100%. Tá? Por que eu falo isso? É para não criar a ideia de que você tem 100%. Nunca você pode afirmar isso, tá, gente? Nunca dá para falar. Quem falar que faz 100% macho está mentindo. Não existe isso. Uma, porque não dá para correr o risco da gente falar isso, porque se tiver uma fêmea no meio, tá? Faço as contas. Se uma fêmea com 2 meses no viveiro, 3 meses de idade, se ela tiver lá umas 100 gramas, né? Imaginemos, né, que ela tenha lá 100 gramas. Se ela conseguir desovar, macho não vai faltar, né? Se ela desovar e for fecundada por um macho normal, um macho não revertido, tá? Vamos imaginar uma situação assim que é difícil, mas vamos imaginar que seja assim. A melhor situação possível. Cada fêmeazinha vai produzir aí 100, 200 filhotinhos. Com 4, 5 meses, você tem mais 50 fêmeas desovando, sem contar as desovas que a fêmea fez a cada 14 dias. Só contamos a primeira. Então, agora com mais 100 filhotinhos, 50 filhotinhos desovando, cada uma com 100 são mais 5 mil. Dentro de mais 2 meses, ou seja, 6 a 7 meses de idade, você já está com mais de 2 mil fêmeas dentro do teu tanque. Tá? Por isso que em locais onde a tecnologia não é muito bem dominada, às vezes o pessoal fala assim, a inversão volta. Depois de um tempo, as fêmeas, não, elas não voltam. Isso é fisiológico, reverteu, vai morrer assim, não tem o que fazer, acabou. Esse é o corpo dela que cresce, você já vai entender o porquê. Só que daí o que acontece? Se o tempo de cultivo for muito longo, se tiver uma fêmea, tá, em 9 meses, por exemplo, em condições de clima adequado, né, a quantidade, eu fiz a conta uma vez com um grupo da pós-graduação, um casal em um ano, sem perdas, se a gente considerar 100% de sobrevivência, porque a perda é muito difícil de estimar, mas vamos considerar 100% de sobrevivência, um casal produz por ano 1 milhão de descendentes. Tá? Lógico que no viveiro isso não chega a esse nível, porque ela não consegue salvar tanto, né? Tem uma série de impedimentos aí que acabam dificultando isso, até competição por alimento, canibalismo, uma série de questões aí impedem isso mas se você conseguisse separar e criar uma estrutura para sobreviver, é muito peixinho. Tá? É muita coisa que é produzida. Então, nunca diga que você tem 100%, tá certo? E isso eu falo para os produtores. Quando eu dou palestra, onde eu dou curso, eu falo para eles, o produtor dele vindo te garantiu que tem 100%, pode falar que é mentira. Primeiro porque isso é biologicamente impossível, tá? Isso biologicamente... Não, Miguel, não existe isso, tá? Não é atraso de desova, tá? Ou ela é fêmea ou ela é macho, tá certo? O que pode acontecer são os intersexos, que daí geralmente são aquelas fêmeas. Hoje não tem mais, porque hoje a tecnologia está bem mais dominada. A testosterona que se usa hoje é uma qualidade muito maior, inclusive é um dos pontos aí na sequência que eu já vou discutir. Antigamente a gente tinha muito intersexo, não sei se você pegou esse período, Miguel, mas o Eduardo deve lembrar. Eduardo, quem mais que são das antigas que está no grupo aqui? Da tilápia, o Benício deve lembrar também, ali eu conheço o Benício. O Benício, não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro dele lá do São Miguel, trabalhava com o Tonete lá. O Hintman não está no grupo, mas está a filha dele hoje. Esse pessoal deve lembrar das tilápias que chegava num período, assim, 4, 5 meses, começava a aparecer um monte de tilápia boiando nos viveiros. Elas tentavam nadar e não conseguiam afundar, tinha uma barriga imensa, né? Aí você abria ela estava cheia de ovos dentro. O que ela tinha? Era uma tilápia intersexo. A parte final da gônada, ali perto da papila, perto da saída, era macho. Só que lá na frente, metade do ovário em direção à cabeça, da gônada em direção à cabeça, era ovário. Ela tinha fêmeas, ela tinha ovos e madurava, só que ela não conseguia desovar. Né? Daí ela morria porque aquilo dava uma necrose, né? Dava uma necrose e apodrecia, ela ficava com aquele barrigão imenso e começava a boiar e não conseguia descer. Ela ficava boiando na superfície, pegava sol e acabava morrendo. Né? Hoje isso é muito raro, principalmente por causa do tipo da testosterona que a gente usa. Tá?
não dá para chamar hermafrodita, Clisman, porque hermafrodita ela teria que ter a possibilidade de produzir. Eu sei o que você quis dizer, né? Porque ela tem os dois sexos. Mas não chega a ser hermafrodita do ponto de vista biológico, porque ela não é nem macho nem fêmea viável. Ela é uma má formação, né? Ela é uma aberração, vamos dizer assim. Né? Hoje isso praticamente não existe mais. Faz muitos anos que eu não vejo mais ouvir falar desse tipo de problema. Pelo menos aqui na região centro-sul, não sei em outras regiões talvez. Mas isso é por causa da testosterona. Isso é uma coisa que vocês precisam prestar atenção, tá? Existem hoje no mercado testosterona classificadas e registradas no sistema CAS, que é o Sistema Internacional de Registro. Tá? Isso é interessante quando vocês comprarem testosterona, não precisam comprar aqui da Juliana, podem comprar de quem vocês quiserem, como eu sempre falei, esse curso é independente da questão da Juliana vender o produto. Mas é sempre importante verificar o código de registro. Tá? Só metiltestosterona existem 3 tipos. Tá? Só que dos que funcionam para fazer uma reversão adequada, é só um, tá? Se você ligar, por exemplo, eu vejo a Juliana recebendo os e-mails, o e ela me passa aqui, ela fala, amor, tem um cara aqui querendo vender um produto para reversão de tilápia, mas não é testosterona, é trombolona, não sei o quê, né? É uma série de produtos que, numa análise, eles passam como testosterona. Se você mandar para o laboratório, é testosterona. Só que eles não vão te dizer o grupo, tá? Daí o que acontece? Esses produtos eles não têm uma eficiência tão boa, tá? Precisa prestar atenção nesse aspecto. Né? Depois eu vou pedir para a Juliana compartilhar com vocês o caso, que eu não lembro agora, é 58184, se eu não me engano, que é o código da testosterona adequada para fazer a reversão de tilápia. Tá? Nós temos que lembrar que essas testosteronas elas não são produzidas para tilápia, tá, gente? Não existe isso. Nenhuma fábrica do mundo produz testosterona para fazer a versão de tilápia. Essas testosteronas elas são produzidas para tratamento hormonal em animais de corte, tá? Que vocês podem achar estranho, porque aqui no Brasil é proibido, aqui não pode usar testosterona para engordar animal. Mas nos Estados Unidos, até um certo ponto, até uma certa idade pode, na Europa, até uma certa idade pode. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu achei que o Brasil consumia muita testosterona, eu fui fazer uma pesquisa uns tempos atrás, me parece que são 25 quilos estimado de consumo de testosterona no Brasil por ano. Né? Só que daí eu achei bastante, mas daí eu fui contactar o pessoal da empresa, eles deram risada, porque eles vendem 1 tonelada por mês, né? Aí eu fiquei assim, tá, mas peraí, o que vocês fazem com 1 tonelada? Ele falou, não, vai para a produção de carne, de suíno, bovinos, principalmente no leste europeu, África e parte dos Estados Unidos. Alguns estados dos Estados Unidos permitem o uso da testosterona até certa idade, eu não lembro agora, não sei exatamente os detalhes, mas o mercado disso não é peixe, tá? Então, para esses organismos, tem 12 tipos de testosteronas que funcionam. Tá certo? Para os peixes, nós só temos certificado 17-alfa-metiltestosterona. E aí já tem uma variação que chama 17-alfa-A-testosterona. Já é um outro tipo. O nome é quase igual, só tem um azinho a mais. Né? Já não tem uma efetividade tão boa. Tá? Além disso, cientificamente falando, poderia ser usada a fluoximesterona, que é uma variação da testosterona, o acetato de trombolona, né, são produtos que também dão a inversão, mas não ao ponto comercial, tá? Se você falar com um professor da universidade, falar lá com o professor Rob, lá, por exemplo, na Engenharia de Pesca de Toledo, lá no Paraná, ele vai falar assim, não, eu fiz o teste aqui, a fluoximesterona funcionou numa significância de 95% dentro de uma amostra de não sei quantas mil larvas, tá, isso do ponto de vista científico, mas lá na propriedade, né, que você produz 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de alevinos, né, numa significância de 95% significa quase 1 milhão de larvas fêmeas que você produziu, né? Então não adianta viajar, gente. O negócio hoje é 17 alfa-metiltestosterona, naração e acabou. O resto é coisa para laboratório, para pesquisa, para talvez daqui a 30 anos. Né? Hoje ainda não tem um método que funcione. Né? Então existe para você procurar pesquisa de hormônio em pós-larva, colocar na água morna, tá?
só com temperatura, inclusive o professor Rob, que foi meu colega de graduação, conheço ele muito bem, um grande pesquisador hoje lá da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele fez muitos trabalhos com temperatura, né, choque térmico, só que assim, não é coisa para usar na produção comercial, funciona lá no laboratório, né, onde você pega 1000 larvinhas e faz um teste. Né. Na produção comercial não dá para viajar com essas coisas. Né. Hoje o que funciona é incorporação na aeração e acabou. O resto é teoria, né? O resto não funciona na prática. E como é que é essa incorporação na aeração? Tá? A gente precisa considerar alguns aspectos. Por exemplo, se a gente observar o tamanho, que nasce uma larvinha de tilápia, né, ela vai eclodir com aproximadamente 5 a 8 miligramas. Nós vamos manter ela nos APAs, no tratamento hormonal, por 28, 30 dias. Tá? Ela vai sair dali com 0,5, 1 grama. Né? Hoje eu acredito que o padrão esteja em 0,8, 1,1 aproximadamente. Né? Observem, gente, nós estamos saindo de 0,08 miligrama e estamos chegando a 0,8. Né? Isso é um aumento de 100 vezes em 30 dias. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão vendo o que é isso? Isso seria pegar um bebê de 2 quilos, em 30 dias ele estaria pesando 200 quilos. Tá? Então, é um negócio que, em termos biológicos, não sei se vocês já pararam, já se deram conta disso, né? Isso é muito rápido, é um incremento de biomassa absurdo. Né? Então, novamente, eu volto a frisar, exigência em nutrientes. Se você quer uma reversão bem feita, não adianta procurar, às vezes, fórmulas milagrosas. O negócio é nutrição, tem que ser ração de alta qualidade. Tá? Uma característica interessante das pós-larvas de tilápia é que elas já, quando iniciam a alimentação, e isso que permite, né, a produção em alta escala, ela é diferente de uma larva de carpa, de pacu, de jundiá, né, ela já tem o trato digestivo completo. Tá? Ela não é uma larva prematura. Ela, quando inicia o processo de alimentação, o intestino dela já tem enzimas, o pâncreas já está funcionando, o fígadozinho já está funcionando, os sucos biliares ali, os sucos digestivos do estômago já estão funcionando. Não é como uma larva, como a gente discutiu dias atrás, aí, de piau, de pacu, de pintado, tambaqui, que tem que comer zooplâncton para ter suco digestivo. A tilápia não precisa disso, por isso que você já pode entrar logo com a ração. Tá? Mas cuidado, tá? Ração, ok? Até eu achei uma coisa interessante agora esses dias, eu vi um estudo no pessoal de São Paulo, eles colocando assim, ração de 32% deu o melhor ponto de crescimento da tilápia, não sei o quê. Só que eles não me falaram quais são os constituintes, eles esqueceram de falar que é a ração comercial. Porque a tilápia, o ponto de conversão de proteína dela é 18%. Se a gente conseguisse uma proteína, isso não existe na vida real, mas se a gente conseguisse, né, já adiantando um pouco a parte de nutrição, que nós também precisamos falar ainda, meu Deus, esse curso não vai acabar nunca desse jeito, tem tanta coisa para gente conversar, né? A tilápia, o ponto de conversão, o ponto ideal de proteína dela é 18%. Isso significa o quê? Se o alimento que ela consome, aquele alimento que ela engole, se ele fosse 100% digestível, tá? A ração você teria 18% de proteína. O que fez com que o estudo dessas pessoas, lá, desses pesquisadores, né, chegasse à conclusão de 32%? O que fez ele chegar a essa conclusão é o que faz essa ração, com que ela é feita. Tá? Porque existe uma diferença muito grande entre proteína bruta e proteína digestível. Querem um exemplo? Vamos pegar cabelo. O cabelo, ele tem 62% de proteína bruta. Agora, tu já viu algum animal viver comendo cabelo? Se fosse assim, tinha gente produzindo cabelo por quilo, né? Eu já seria um cara pobre, né? Porque metade faltando telha, né, dona Juliana? A Juliana tá do lado aqui, tá querendo fazer de conta que ela não vai rir, mas ela vai rir porque ela gosta das minhas brincadeiras bobas. Para me agradar, na verdade, né?
Mas eu seria um cara pobre, porque eu não produzo muito cabelo, né? Ah, mas o que que acontece? Onde é que eu quero chegar com isso? Né, Cid? O Cid é outro, né? O que que acontece? O cabelo, apesar de ele ter um alto nível proteico, em termos de proteína bruta, ele não é digestível. Nós não temos enzimas no nosso trato, e nem os carnívoros não têm. Tanto é que, se você analisar as fezes de um cão, ou de um urso, uma raposa, sei lá, um animal carnívoro, aí, ele vai expelir os pelos. Né? Ele não digere, ele não consegue fazer a digestão dos pelos. Tá? Está evaporando. É o calor, Sidney, é o calor. Está muito quente ultimamente, está matando a raiz do cabelo. Né? Meu pai sempre tinha uma outra teoria. Ele dizia que o homem que tem pouco cabelo, não que ele não tivesse, né? Ele tinha até bastante comparado comigo. Mas ele dizia que o homem que tem pouco cabelo é porque não pensa em bobagem, né? Porque não tem bosta, como ele falava, na cabeça, daí o cabelo morre por falta de nutrição. E o cara que tem muito cabelo é porque tem muita bosta na cabeça, dizia ele. Né? Se fosse assim, camarão era cabeludo, né? Porque bicho para ter esterco até no cérebro, nunca vi outro igual, né? E nem por isso ele tem cabelo. Mas vamos voltar aqui, que senão eu fico viajando. Então, o que acontece com o trato digestivo desses animais? Não adianta só a gente se preocupar, tá, com todos esses procedimentos se a gente não prestar atenção na questão específica aqui da qualidade da nutrição. E aí eu falo da palatabilidade, ou seja, ela tem que ser atrativa, ela tem que ter um cheirinho, né? Ela nutricionalmente ela tem que ser completa, porque principalmente quando a gente faz a coleta de ovos, né, que a gente coloca nas incubadoras, daqui a pouco tem as fotinhas aí para a gente encerar, mas essa alimentação tem que ser perfeita, né? Ela tem que trazer tudo, porque o bicho vai ficar numa água limpíssima, cristalina, que às vezes nem bactéria não tem. Eu conheço pessoas aí que fazem incubação com reuso de água, colocam lá umas gotinhas de formol e de sal para evitar que forme bactéria, nem fungo não cria. Né? Então, a única fonte de alimento que esse indivíduo tem é o alimento que você fornece para ele. Então, não é com qualquer tipo de ração, qualquer tipo de farinha. E aí sempre, desculpe, aí sempre prestando aquela coisa que eu insisto, tá? Qual é a fonte de proteína animal? Tá? Proteína animal é peixe e não é peixe de frigorífico, tá, gente? Não vai, isso para tilápia de engorda ainda vai lá, tá? Tudo bem, deixa quieto. Mas para reversão, gente, não é essa farinha de resíduos, tá certo? O que determina uma proteína boa é farinha de peixe branca, que não tem no Brasil, ela é importada, tá? É por aí que começa, né? Não é resíduo de frigorífico de tilápia ou de peixe marinho que vai dar esse nível de proteína, porque é muito de qualidade de proteína. Proteína vai ter. Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho muitas associações aqui na região, você fala assim, professor, nós vamos mandar analisar as rações. O que nós vamos pedir para analisar? Não tem o que pedir para analisar. Porque quando o cara põe aração, monta uma indústria lá, o cara gasta lá 50, 100 milhões de reais. Você acha que ele vai fazer uma aração que se você levar qualquer laboratóriozinho michuruca aí que faz análise de proteínas e vai dar erro? Não, vai dar, a proteína vai dar lá o valor que está no rótulo. Por quê? Porque ele sabe que você não tem como medir a proteína digestível. Isso é só no bicho lá no viveiro. Né? E aí ninguém assina. Eu não assino, ninguém assina. Né? Por questões que a gente pode explicar depois, mas estão relacionadas à confiabilidade desses dados. Né? Ok? Então, enriquecimento vitamínico, frutabilidade, tudo isso são coisas que a gente precisa levar em consideração. Nós ainda vamos falar da parte de nutrição. Alguns aspectos importantes aí na reversão, tá? Ração pequena, não sejam modestos nesse detalhe. Ração para inversão de tilápia tem que ser uma farinha de trigo. Você tem que assoprar, ela tem que voar. Tá? Principalmente nas primeiras semanas. Depois até é outra história, mas principalmente nas primeiras semanas. Tem que ser fina. Como o pessoal falava aí nos anos 90, é aquela ração moída no moinho de pedra. Né? Tem que ser fina. Não pode ser, não pode ter partículas grossas. Uma, porque se tiver partícula grossa, ela não vai ser digestível. Tá? E outra, ela tendo partículas muito grossas, dificulta a apreensão. E se ela não come, não pega hormônio. Não pegou hormônio, não tem reversão. Tá?
A parte de doença e quando nós vamos ver depois com calma, vou avançar isso. Como é que prepara, então, a solução? Né? Ah, esse é um aspecto interessante, né? Eu achei interessante que um dia eu ofereci para um conhecido nosso aqui, logo que a gente começou, né? Falei, por que tu compra testosterona em grama? Por que tu já não compra a solução mãe? Né? Já compra a solução padrão pronta. Compra o álcool, pronto, não precisa preparar, não precisa fazer nada. Ah, não, mas como é que eu vou saber que tem hormônio no álcool? Achei interessante, o cara falou na minha cara, assim, né? Mas tudo bem. Mas como é que a gente recomenda, né? Com uma técnica prática? E lógico que o pessoal que já está há mais tempo aí já tem as manhas, né? Mas para os meninos aí que estão começando, o pessoal que está no início do processo, né? O que eu recomendaria hoje, né? Pega 1 grama de testosterona, coloca num litro de álcool, álcool etílico, 92, 96 graus, que não é fácil de achar, eu sei, né? Porque está meio... Não é qualquer lugar que se encontra esse álcool. Põe essa 1 grama ali dentro, isso significa o quê? Agora você tem 1000 miligramas em 1000 ml de álcool. Isso significa o quê? Se você tirar 1 ml, você tem 1 miligrama de testosterona. Como a dose é 60 miligramas, tá? Como a dose é 60 miligramas por quilo, tá? Você tira 60 ml, tá certo? Esses 60 ml que você tirou da solução padrão, que era o quê? A solução padrão é o quê? Repetindo, 1 litro de álcool com 1 grama de testosterona. Então você tem agora 1000 miligramas em 1000 ml. 1 grama é 1000 miligramas, 1 litro é 1000 ml. Tirou 60 ml, agora você tem 60 miligramas, que é a dose recomendada, né? Para cada quilo de eração. Essas 60 ml que você tirou da solução padrão, aquela que você preparou, aquelas 60 ml agora você vai colocar num outro recipiente onde você tem 500 ml de álcool, álcool puro ainda, álcool sem hormônio, tá? O álcool sem mistura. Você vai colocar 60 ml ali dentro, por quê? Para aumentar o volume. Porque se você pegar 1 quilo de eração e jogar 60 ml, vai dar uma manchinha ali que molha e acabou. Você não vai conseguir distribuir isso homogeneamente. Com 500 ml, tá? Com 500 ml, você consegue misturar bem esse 1 quilo de eração. Tá? Qual é o segredo aqui? É misturar de tal forma que não fica nenhuma parte seca nessa ração. Tá? Se ficar muito seca, ou seja, tem globinhos, ali tem grãozinhos que não ficaram úmidos, ali não chegou álcool. Se não chegou álcool, não chegou hormônio. Tá? Então 500 ml é a média, mas tem gente que usa 700, 800, 450, e vai muito aí do tipo de eração, do nível de gordura, etc, etc. Né? Dessa forma, você vai conseguir produzir aí uma quantidadezinha boa de eração, né? De uma forma bem prática, depois apanhar para secar. Já vamos ver na sequência como é que funciona isso. 1 grama de metiltestosterona dá para produzir 15 a 30 quilos de eração, dependendo da dosagem que você usa, que tem pessoas que usam 30 miligramas por quilo, o recomendado é 60, e vai dar responsabilidade do técnico, né? Se usar 60, vai dar para 15 quilos de eração, se usar 30, dá para 30 quilos de eração. Com essa quantidade com 1 grama, você vai fazer 20, 40 mil alevinos, né? O que dá mais ou menos 700 gramas para cada 1000 alevinos revertidos. Tá? Em relação às marcas que o pessoal está postando aí, eu não vou comentar, porque eu não tenho como aferir a qualidade ou não, né? Porque 56%, 55% é aquele negócio que a gente acabou de discutir. Né? Aqui um trabalhinho bem artesanal, né? Essas fotos são de 2002, não, 2010. Né? Essas fotos são de 2010, a grande maioria delas. E aí, Guido, você sabe quem é que tá na foto aí? Você lembra ainda ou não? Aqui é uma atividade que uma das minhas, Luciana, né? Que uma das minhas alunas preparou lá em Alegre, né? Eu pedi para ela como trabalho de recuperação, ela tinha que fazer um trabalho sobre reversão, daí ela decidiu fazer foto das etapas da preparação. Ela cometeu um errinho, vamos ver se vocês conseguem identificar onde é que está o pequeno erro que ela cometeu, mas ela ganhou nota pela iniciativa e pela originalidade, né? Tá? Então ela pesou o hormônio, tem o álcool aqui,
né? Já vamos chegar lá, vamos ver quem consegue. Tá preparando aqui, no caso aqui ela está usando óleo de canola, porque nós usávamos na época uma vitamina C que não era encapsulada, né? A gente tinha dificuldade de encontrar essa vitamina. Então nós usávamos vitamina C normal, essa que compra qualquer ambiente aí. E a gente encapsulava ela com óleo de canola. Depois, quem quiser a técnica, eu repasso depois. Hoje não precisa mais, porque hoje tem a vitamina encapsulada. Mas se quiser fazer com óleo, tem a tecnologia para isso, depois a gente passa. É coisa simples, é só misturar a vitamina junto com o óleo para formar pequenas bolinhas e depois colocar na ração. Né? Então, ela preparando ali a dosagem. Né? Pois é, essa história do álcool de posto, né? Temos que tomar cuidado porque o álcool de posto ele não é etílico, ele é metílico, tá? Ele tem metanol, ele é registrado como etílico, mas a base dele para o funcionamento do motor é álcool metílico, que é extraído da madeira e que no Brasil, no caso, importa principalmente do Chile, que é nosso grande fornecedor, né? O álcool metílico ele é extremamente tóxico para vertebrados, tá? Qualquer resíduozinho que sobrar aí, você vai ter um problema sério de mortalidade. Em termos de dissolver a testosterona, funciona, tá? Mas é um produto perigoso, não pelo custo, eu não sei se vale a pena, né? Só por uma questão mesmo de ter acesso. Né? Eu jamais faria se fosse uma propriedade minha. Né? Aqui agora ela está usando as luvas, né? Então não é esse o problema, né? Antes ela não estava mexendo com hormônio, então ela estava sem luvas, mas agora ela mexendo com hormônio. Por que as luvas, pessoal? Principalmente no caso de mulheres, tá? O 17-alfa-metiltestosterona, ele é a única das testosteronas que tem registro para uso humano. Tá? O que ele faz? Ele ativa uma série de glândulas no corpo que convertem o corpo para características masculinas, que é justamente o que a gente quer nas tilapinhas. Né? Já vamos entender como é que isso funciona nas tilapinhas. Mulheres que tiverem contato com a testosterona, tá? O que vai acontecer? O corpo vai absorver esse hormônio, tá? E vai provocar uma desregulação de todo o sistema hormonal relacionado ao funcionamento dos ovários, tá? Vai desregular a menstruação, vai provocar uma série de ações sobre a tireoide que vai afetar o equilíbrio emocional, uma série de questões aí que estão relacionadas e com o uso frequente você vai tendo agressividade, formação de gordura, principalmente na região do abdômen, né? Vai desenvolvendo características masculinas, tá? Crescimento de pelos, etc, etc. E para os homens, né? Aí tem uns caras que dizem assim, beleza, vou consumir um hormônio desse aí para ficar mais macho. Bom, sinto muito, mas a informação que eu tenho para você é o contrário, né? O que vai acontecer? No caso do homem, o corpo masculino ele produz tanto a estrogênio quanto a testosterona. Essa é uma característica dos mamíferos. E existe um equilíbrio nesses dois hormônios. Né? Quando você tem contato com a testosterona e ela passa de um certo ponto, tá? O que vai acontecer? O teu corpo masculino, para manter o equilíbrio hormonal, ele começa a produzir uma quantidade maior de hormônios femininos. Só que esse hormônio masculino que você absorveu, ele é rapidamente eliminado porque ele é sintético, ele não fica no organismo muito tempo. E o hormônio feminino que o teu corpo produz vai ficar mais tempo, tá? Então o que acontece? Com o tempo o cara vai ficando meio estranho, ele fica muito suave, a vozinha fica fina, a barbinha não cresce mais, né? Vai criando uns peitinhos, porque o corpo está reagindo ao contato com a testosterona, tá? Que faz o que? Ele tenta manter o equilíbrio. Como ficou muito alto a testosterona, ele volta ao equilíbrio subindo os níveis de estrogênio, tá? E aí, consequentemente, quando o corpo consegue eliminar a testosterona, o estrogênio ficou no corpo, tá? E aí começa a manifestar características femininas, tá certo? Então, por isso, sempre usar luvas e máscara. Apesar de que a dosagem que a gente usa, tá? Ela é 1.200 vezes menor do que a recomendada para o ser humano, tá certo? Ela é muito baixa, tá certo?
Mas se você imaginar um uso contínuo, né, ela pode trazer consequências não desejáveis. Então, sempre é um produto, é um hormônio, é sintético, ele funciona no corpo humano, ele é feito para o corpo humano, então sempre se proteger, né? Então aqui ela está fazendo o quê? Está medindo os álcools, né? Separou a ereção, está medindo os álcools aqui, colocou num balde, tá bem artesanal, mas bom, vamos lá. Ela está cometendo um erro aí, vamos ver. Até agora eu não vi a resposta certa ainda. Tem indícios, luva, tela, beleza, mas ainda não é isso, né? Então aqui que eu estava falando da mistura, né? Observem que ela misturou, né, todo o álcool aqui na ração. Observe que toda ela está úmida, né? Eu não lembro se tem uma foto da ração seca aqui atrás. A ração aqui ela está seca, mas não dá para ver exatamente. Pena que não tem essa foto, né? Vamos ver se vem uma resposta. Não é umidade. A mistura será o quê? Seca tem problema. Na verdade, André, problema na questão, porque o que acontece? Quando está seco, o álcool evaporou, tá? A testosterona, ela não é dissolvida em gordura ou em água, tá? Como a nossa pele é basicamente água e gordura, é difícil absorver. Então, lógico, se você tem um corte na mão, uma coisa, você não vai ficar mexendo com isso daí. Mas a chance de você absorver ela seca é muito pequena. O problema é quando ela está úmida, quando ela está em contato com álcool. Aí que é o principal aspecto. Leandro, mistura próximas umidades. A alta umidade é um fator, sim, mas ainda não é o principal. Tem um erro seríssimo, que foi o único motivo pelo qual ela não tirou 10. Né? Se eu não me engano, eu deixei ela com 8, 7,5, 8, porque ela cometeu um erro. Né? Eu gostaria, os dinossauros aí. A quantidade de álcool, pela composição aqui, ela deve ter usado uns 700 ml, porque está bem pastosa, né? Você vê que está até grudando na luva, né? Ela usou bastante álcool, mas como é estudante, né? Aqui ela está espalhando para secar, né? Okay. Deixa eu ver se tem mais uma foto disso. Aqui está em secagem. Juliana, qual é o problema aqui? Qual é o problema aqui, Juliana? Incidindo luz solar sobre... Fala mais alto para o povo escutar. Está incidindo luz solar sobre a ração. Ah, o Guido lá. O Guido foi ligeiro. Ele falou 1 minuto antes que você. É, o sol, gente. Não esqueçam disso. A testosterona, ela é altamente degradada pela luz ultravioleta. Tá? Bateu ultravioleta, já era testosterona. Ela vira qualquer outra coisa, menos testosterona. Tá? Em hipótese nenhuma, esse produto pode pegar sol para secagem ou para estocagem. Tá? Nenhuma hipótese. Sempre à sombra. Não pode haver dúvidas sobre isso. Tá? A preparação desse material tem que sempre ser à sombra. Tanto é que quando vocês recebem a testosterona, vocês sempre vão receber ela num pote escuro, num envelope ou num envelope laminado, prateado, né? Todo um cuidado para evitar que isso pegue sol. E observe, não é o calor o problema, é o sol, os raios ultravioletas, tá? Que fazem parte da radiação solar, uma quantidade muito pequenininha, mas o suficiente para degradar, tá certo? Ela tem um efeito bastante significativo aí na... Isso aqui jamais pode ser feito, tá? Isso aqui é uma situação... Vou fazer assim para vocês nunca mais esquecer, ó. Isso aqui não existe. Você não pode preparar isso em ambiente que tem sol, tá certo? Esse foi o único erro que ela cometeu, quer dizer. Tranquilo, acontece. Não pode continuar agora persistindo no erro, né, Larissa? Errar todo mundo erra. Pode. O que não pode é persistir no erro sabendo que não está certo, né? A metiltestosterona é altamente degradada na presença do sol. O resto eu acho que agora são fotos. A alimentação, 5 a 6 vezes por dia. Eu, pessoalmente, recomendo 11 vezes por dia, mas no mínimo 5 a 6 refeições diárias. Por quê? Por causa do tamanho do intestino. A velocidade de trânsito de uma larva de tilápia, uma pós-larva de tilápia, né, ela acontece em 50 minutos. Isso significa o quê? Tratou,
passou 50 minutos, tá? Você vai ter já o intestino limpo. O intestino está sem alimento, tá certo? Se você demorar 2 horas, 3 horas para tratar, significa que ela tem 50 minutos de alimento e outros 50 minutos ela está sem alimento no intestino, tá certo? Aí o que acontece? Eu fiquei até meio atrapalhado agora, que eu estava vendo uma cena na Band News aqui de um cara que matou a esposa, levou no elevador com a ajuda do filho. Meu Deus do céu, cada brutalidade nesse mundo que é uma coisa inacreditável. Mas vamos lá. O que acontece então? Você fica muito tempo sem material no intestino. O peixe não vai passar fome, ele vai comer plâncton. Por isso que antigamente, quando começou, né, o protocolo do Pompman, e aí o pessoal da antiga aí me ajuda, né? O que era o recomendado? Fazer tanques de concreto, que tinha aquele caimento, né? Tinha tudo, água cristalina, não podia ter plâncton. Hoje a gente já sabe que isso não é tão importante. Tendo uma frequência de alimentação alta, você pode fazer na água verde. Lógico, você não vai adubar a água, né? Mas a água verde não é problema, tá certo? Essa ração tem que ser fornecida por 21 a 28 dias no mínimo, tá? Por quê? Vamos discutir a parte da biologia outro dia. Vamos olhar as fotinhas aqui. Isso aqui é uma estruturazinha que a gente montou lá em Alegre, no Espírito Santo, para as aulas práticas. Nossa, lá, tempo bom, hein? Oxi. Lembrar lá do pessoal que a gente construiu isso aí. Os meninos fazendo coleta aí já tinha vários modelos, né? Tinha incubação, tinha coleta de larva, tinha coleta de ovos. Os meninos praticar, né? Eu não lembro o nome desses meninos. Meu Deus, como o tempo passa. Isso aqui eu acho que era o Herbert. Não lembro agora o nome dos meninos que estavam lá. Mas também não importa, né? Passando um bambu aqui para recolher as fêmeas, eram recolhidos os ovos, né? Não era 2023, tá, gente? Isso é erro da máquina aqui. Não tenho fotos do futuro, né? Foi um erro de configuração da máquina. Zorzal, tá aí, Zorzal? Tá, né? Zorzal não tá aparecendo mais nos últimos dias. O Zorzal, velho, quando ele começou, mandar essa foto lá para a chefa dele lá, para Janaína, né? Fazendo a coleta de larvas, né? Que é a coleta de nuvens que a gente comentou antes, né? Só que a gente fazia dentro do APAS por uma questão que assim, a gente não tinha lá 1 milhão de alevinos, né? Eu acho que era 100 mil por mês, nem isso, né? 200 mil, 300 mil por ano, por semestre, né? Mas é para os meninos fazer a prática, né? Na época, na região, não tinha essa tecnologia bem definida, né? Foi interessante porque saíram muitos meninos bons daqui. Então, a gente deixava as fêmeas no APAS, eram APAS de 6x2, se eu não me engano. E ele deixava as fêmeas aqui dentro e coletava as nuvens, né? Era uma das técnicas, no caso aqui ele fazendo a coleta, né? Pegou uma nuvenzinha aqui de tilápia, né? Depois ia para a reversão, fazia a gradagem primeiro, isso é importante, né? Passar essas larvas numa tela de 3 milímetros, depois temos mais tempo para discutir isso com calma, eu vou fazer um material mais elaborado. Tá? Isso aqui era a unidadezinha, trazia as larvinhas aqui para a reversão, tanquinhos de 2x2, né? 2008, bons tempos, eu era bem mais jovem, era 11 anos mais novo, eu não era bonitão, né, Juliana, naquele tempo, hoje eu tô feio, gordo, caindo nos pedaços. Isso aqui é uma outra propriedade no Espírito Santo, propriedade gigantesca, o seu Ricardo Basílio, potencial imenso de produção, nem sei como é que ele está hoje lá. Isso aqui é da propriedade dele também, deixa eu avançar aqui para ficar no que interessa. Coleta em tanques, isso aqui eu vou preparar um outro material mais aprofundado. Vinícius, esse é uma figura, tá na Nova Zelândia hoje, fazendo o que lá, eu não faço a menor ideia. Tá alimentando as larvinhas, ó a vontade do cara, é o tipo que ele me joga a ração, mas dá a vontade de dar uma na orelha, pinchar dentro do tanque, mas isso é tipo de tratar larva de tilápia, mas que tipo, tem que chegar mais perto, a ração fininha, qualquer vento leva embora isso aí. Não é assim que se faz isso, mas tudo bem. Bom, ao final dessa aula, tem mais coisa aqui, mas isso nós vamos fazer vou fazer um outro material para a gente discutir. Isso aqui é lá no Paraná, no SGARB. Esse é aqui também aqui do Paraná, em Margarida, ali o Neco, até postou hoje, eu pedi autorização dele. Depois eu vou fazer um outro material para a gente discutir isso aqui com mais calma, tá? Tem bastante coisa para conversar em relação à incubação. Pouco ovo, né? Pouco ovo, né? Em relação a essa incubação artificial. Nós temos que discutir também, eu acho que eu estou passando muito rápido, por isso não está aparecendo para vocês, vou tentar fazer mais devagar.
Mas eu vou reaproveitar esse material, tá? Fiquem tranquilos. Eu só quero chegar num ponto aqui para atiçar a curiosidade de vocês. Isso aqui também é Landis Garber, a reversão direta na lona, no tanque, né? O cara produz uma enormidade de larvas. Vamos ter que trabalhar um pouco melhor os métodos. Uma coisa que eu quero já deixar vocês atiçados para o nosso próximo encontro é sobre essa questão, além de refinar a discussão, né? Nós vamos ter muitos slides que eu passei aí que foi de propósito, eu quero trabalhar com calma. Já ouviram falar no tal do super macho? Já devem ter ouvido falar, né? O que será que é? Será que super macho é isso aqui? Será que esse que é o tal do super macho? Será que o super macho é isso aqui? Não faz muito meu estilo, não. Não sou muito chegado nesse tipo, não. Será que é esse o tal do super macho? Acho que não, né? Tira os olhos, Juliano. Olha pra lá. Falou super macho, fica esticando o olho aí. Coisa feia. Já tem eu. O que tu tá olhando os outros aí? Que tipo. Isso aqui, será que esse é o tal do super macho? Essa aí é uma tilapia. Esse pode olhar, Juliano. Mas olha o peixe, não olha o cara de óculos, não. Fica aí esticando os olhos. Né? Será que esse é o tal do super macho de tilápia? O que vocês acham? Acho que não, né? Acho que é só uma tilápia grande, né? Tipo, super macho não é isso. Querem saber o que é super macho? Bem-vindos à próxima aula. Por hoje encerramos aqui. Isso é o tal de passar o doce no lábio, né? E depois comer o picolé sozinho. Boa noite, pessoal. Obrigado. Na próxima aula nós discutimos. Mas agora, sexta-noite, o professor Rodrigo vai falar das ornamentais, tá? Nem vi, sei. Na sexta-noite e na segunda-noite. E se for preciso mais uma noite, eu liberei ele caso eu precise mais uma noite. Mas com 2 noites eu acho que ele já atinge a possibilidade lá, tá bom? Também já estou acertando com a professora Isabel para tratar da parte de biotecnologia, tá? Pessoa que tem pós-doutorado na área, eu acredito que ela vai poder contribuir bastante com o conhecimento de transgenia, clonagem, etc, etc, tá? Essa questão da gravação, Elisângela, ela não é fácil. Tem momentos, tem períodos que eu não consigo. As 2 últimas aulas, por exemplo, eu não consegui converter. Ele grava e não sai nada. Só fica o tempo da gravação, mas não tem nada no arquivo, fica tudo preto. Eu vou tentar. Se eu conseguir, tá, eu posto sempre que possível, tá bom? Um abraço para vocês. Luciano, gostou da atividade? Gostou da brincadeira? Espero que tenha gostado. Esse é o estilo que a gente trabalha. Às vezes fazendo umas gracinhas, brincando, né? Mas é dessa forma que a gente trabalha, tá bom? Abraço para vocês. Sexta-feira, 19 horas, professor Rodrigo, peixes ornamentais. Vocês vão conhecer o que é beleza nesse mundo. Um abraço. Tchau, tchau.